Eu fiquei até os 10 anos em Carajás. E isso traz uma visão de Brasil muito diferente, porque você está no meio da floresta amazônica, no estado do Pará, né? Você vê o impacto que uma atividade econômica traz, claro. Você tem que ter preocupações, né, socioeconômicas, ambientais, mas quando você olha o impacto positivo que gera nas pessoas, gerando oportunidade e renda, e você percebe essa disparidade de desenvolvimento econômico entre o norte do país, entre o nordeste também, com o que você enxerga no sudeste, você percebe que o Brasil ele tem nessa dicotomia, né? Um país de grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para grandes questões que a gente tem que endereçar de desenvolvimento social e econômico. E crescer vendo isso, testemunhando para isso, em algum grau é um pouco do que influenciou essa minha busca, né, de desenvolver mercado regional. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos para mais um YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Estou bem feliz de estar aqui, que a gente tem um convidado especial, mas eu estou aqui com o meu parceiro, Ventura. Muito bom te ver aqui. Prazer meu, Yapim, estarmos juntos aqui em mais um YPOcast. E hoje a gente tem um jovem YPOer aqui do Espírito Santo, né? Ótimo. Muito bem-vindo, Fernando Sinelli. Vou apresentar ele aqui, tem um currículo empolgante e super enérgico ele aqui. A gente no aquecimento aqui contou já vários insights com muita empolgação. Então, o Fernando, ele é fundador e presidente da Apex, uma plataforma de investimentos e serviços financeiros que está transformando o cenário de mercados regionais no Brasil. Com mais de 10 anos de experiência e mais de 9,6 bilhões de reais em ativos sob supervisão, a Apex se destaca por oferecer soluções completas e personalizadas em gestão de recursos. Advisor, Investment Bank, Research, com presença em 8 cidades espalhadas pelos estados do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. A visão de Fernando vai além dos números. Ele acredita no potencial dos mercados regionais, fora dos grandes eixos, Rio-São Paulo, né? Onde tem um PIB de mais de 60% do país, né? Fora desse eixo, com o propósito de financiar o desenvolvimento econômico das localidades onde atua. A Apex busca maiores retornos para seus clientes enquanto impulsiona a economia regional, né? Formado pelo OPM em Harvard e com passagens por programas executivos em Harvard e em Oxford, Fernando é um líder que participa ativamente em conselhos empresariais e se dedica a causas sociais. Residente em Vitória, onde vive com sua esposa, Natália, é um entusiasta do desenvolvimento regional, um verdadeiro agente de mudanças, aí, bem empolgado. E hoje ele nos traz alguns insights valiosos sobre o futuro dos investimentos no Brasil, a importância de olhar além dos grandes centros econômicos. Muito bem-vindo, Fernando, ao podcast do YPO Brasil. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui, né? Já aprendi bastante aí com os dois nos bastidores, né? Deu para trocar um pouquinho, né? Ter um pouco da experiência de YPO, né? Tive uma notícia diferente de manhã que eu estou processando, mas eu acho que é um pouco dessa troca aqui que faz a gente ser um pouquinho melhor todo dia para tentar contribuir para si mesmo e para os outros. Com certeza. É um prazer recebê-lo aqui, Fernando. E um pouquinho antes da gente começar, ele estava falando da onde ele nasceu, história, dos pais, né? da história. Ele tem uma história bem interessante, que ele nasceu fora do eixo do Espírito Santo, aliás, fora do eixo normal, né, Fernando? Então conta um pouco pra gente. Não, eu acho que, né, pela descrição que você colocou aí, né, generosa provavelmente, mas minha família, ela, por parte de pai, por exemplo, ela veio da Itália, né? E muitos italianos pararam em São Paulo, Rio de Janeiro, e alguns com uma quantidade bastante no sul do país e alguns com uma quantidade bastante razoável foi para o Espírito Santo, né? E apesar de minha família ter se estabelecido em Vitória, no Espírito Santo, meu pai, quando ele fez engenharia na PUC-Rio, quando ele saiu da faculdade, ele foi montar uma trajetória
né, no mercado de mineração. Foi trabalhar na Bahia, na Caraíva Metais. Meu irmão nasceu lá. Depois foi trabalhar na Vale, em Carajás. Depois ainda passamos um períodozinho em São Luís do Maranhão, até ele voltar para Vitória, né? Eu estava comentando com vocês, né? Ele se aposentou com, acho que no final dos 40 anos dele, né? Mas já era um investidor, e depois que ele foi virar um empreendedor, foi virar um incorporador, um construtor. E isso teve um impacto muito grande para mim, porque eu nasci em Carajás, né? Apesar de me sentir capixaba, né? Tô desde sempre morando lá, eu fiquei até os 10 anos em Carajás. E isso traz uma visão de Brasil muito diferente, porque você está no meio da floresta amazônica, no estado do Pará, né? Você vê o impacto que uma atividade econômica traz, claro, você tem que ter preocupações, né, socioeconômicas, ambientais, mas quando você olha o impacto positivo que gera nas pessoas, gerando oportunidade e renda, e você percebe essa disparidade de desenvolvimento econômico entre o norte do país, entre o Nordeste também, com o que você enxerga no Sudeste, você percebe que o Brasil ele tem nessa dicotomia, né? Um país de grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para grandes questões que a gente tem que endereçar de desenvolvimento social e econômico. E crescer vendo isso, testemunhando para isso, em algum grau é um pouco do que influenciou essa minha busca, né, de desenvolver mercado regional. E conta um pouquinho como é que foi essa experiência, né, alguma história, alguma coisa onde você percebeu esse tipo de dicotomia, né, como você descreve na sua infância ou crescendo nessa região. Isso é muito legal, assim, não positivo nesse ponto, mas é de forma super objetiva, né? Primeiro, uma coisa legal, né? Você via literalmente, né, bandos de araras passando todo dia, né? Então, o barulho que você tinha, às vezes, incomodando, não era uma buzina, era, né, no núcleo de Carajás, que é uma coisa meio utópica, né? Que é basicamente para todo mundo que trabalha lá na companhia da Vale. Então, você tem um pouco dessa distopia de estar num lugar que você diretamente não vê o problema. Mas quando você vai para a cidade principal, que foi desenvolvida a partir dessa atividade econômica, que é Paraopebas, por exemplo, é quando você enxerga de forma super nítida os problemas que acontecem por ter desenvolvimento econômico sem, por exemplo, educação e sem infraestrutura. Né? Então, coisa mais comum, hoje a cidade de lá já está muito mais desenvolvida, primeiro, você via dejetos e via problema de saneamento na veia. Né? Então, mesmo em locais mais nobres dessa cidade, você via problemas de saneamento muito grandes, né? Quando você via, por exemplo, o problema relacionado à capacidade cognitiva do capital humano, mesmo sendo uma criança naquela época, era perceptível que você, em algum grau, dentro do núcleo, vamos dizer assim, você tinha um pouco da utopia, né? Muita gente educada, preparada, né? E com um nível de relação social razoavelmente equalizado, e você ia para uma cidade que ela foi sendo desenvolvida a partir dessa atividade econômica, que pessoas da sua idade, outras crianças, talvez não tinham a mesma capacidade cognitiva que você. Né? E esse tipo de coisa impacta. Você conversava com pessoas adultas e já mais velhas, e via que, às vezes, a capacidade cognitiva era similar à que você tinha. Esse choque de realidade, né, quando você vai para esses quinhões do Brasil, ele é muito forte, né? Que ele percebe que, ele na verdade, demonstra para a gente de que realmente você tem uma questão relacionada a tanto o desenvolvimento da nossa infraestrutura, e aí eu vou destacar sempre mais a parte relacionada ao saneamento básico, quanto principalmente o aspecto educacional. Então, a gente tem um grande capital humano, uma população muito grande, mas que não tem capacidade de entender, de fato, as suas próprias questões. E aí, isso desemboca em coisas até concretas que hoje em dia a gente debate bastante. Por exemplo, quando a gente fala dos aspectos ambientais, que eu acho que o Brasil tinha que ser muito mais exemplo para o mundo, porque a gente faz muita coisa boa, quando você tem alguns problemas que são problemas do tipo extrair de forma ilegal, por exemplo, né, madeira, né, então desmatar a floresta. Você vai conversar com quem está fazendo isso, você pegar, por exemplo, aquele conceito da pirâmide de Maslow, que você tem os graus de
de que faz o indivíduo, né, se movimentar, a base das pessoas lá não está atendida. Você não tem como chegar para uma pessoa lá e falar, é errado você fazer isso. Ou tem um problema de aquecimento global acontecendo. Aquela pessoa não vai conseguir interpretar isso. Ela vai falar, putz, legal, mas eu preciso sobreviver entre hoje e amanhã. Então, crescer e testemunhar isso, e testemunhar também um pouco, mesmo lá, um pouco desses dois mundos, por causa dessa questão, me fez ter uma clareza muito grande que eu carreguei ao longo da minha vida de a gente tem que, obviamente, buscar realizar as coisas, buscar ganhar dinheiro, ter sucesso, construir as coisas, construir até um legado, mas você tem que fazer isso com um ambiente à sua volta também prosperando, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, eu acho que esse momento da minha vida na infância me marcou muito, né? E depois eu gosto de estudar muito filosofia, né? E, por exemplo, tem muito a ver com o que a teoria dos sentimentos morais do Adam Smith traz, né? Ele traz um pouco, bastante evidência empírica dele, né? Óbvio que ele era um acadêmico muito forte, mas um acadêmico que não tinha hoje o acesso que hoje o acadêmico tem de computação para poder processar dado, etc., na escala que a gente processa, né? Antes era um pouco mais evidência empírica, com muita observação, e ele fazia muito essa leitura, por exemplo, moral, de entender o ambiente que você está inserido. Ele usava muito a Escócia, que era muito desenvolvida, né, para os padrões da época, mas quando ele relativizava isso com o restante do mundo, ele percebia que um aspecto que fizeram eles avançar tinha a ver com esse ponto moral de você não só fazer o que é bom, que é importante para você mesmo como indivíduo, mas fazer isso pensando que você tem que estar inserido na sua comunidade, e a sua comunidade prosperar e a sua nação também é tão importante quanto você como indivíduo prosperar, né? Então, um pouco do que eu tive nesse momento da infância que me carregou e que até hoje me motiva e que eu fico sempre acessando as memórias em algum grau, tem a ver um pouco com isso e com essa origem, vamos dizer assim. E depois dos 10 anos, aí você voltou para o Espírito Santo? A gente ficou 2 anos em São Luís, que também deu para testemunhar bastante isso. Aí ali deu para testemunhar alguns aspectos adicionais, deu para entender um pouquinho a pitada oligárquica, né? Um pouco do coronelismo, né? Então você percebia muito, mesmo sendo acho que entrando ali na pré-adolescência, né? Eu estava ali para os 10, para os 12 anos de idade, você via vários pontos muito fortes em relação à desigualdade, né? E também a problema de infraestrutura, de saneamento, a educação, mas já numa capital e num ambiente que dava para testemunhar um pouco que, eu brinco que é o contraponto do que seria aquilo que eu acredito que é a filosofia do mérito, né? Então, o mérito não está em você criar valor e tentar capturar uma parte do valor que você criou e ainda deixando um excedente para os outros, né? O mérito está em... você tem algum pré-requisito, não sei, familiar, você tem algum pré-requisito relacionado a estar inserido em alguma coisa do Estado, né? Que é um pouco da característica de desenvolvimento que a gente teve no Brasil por muito tempo, mas que no Norte e no Nordeste é um pouco mais forte, diminuiu bastante, mas ainda tem um pouquinho que a gente precisa de falar sobre isso, porque quando você compara, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano do Norte e do Nordeste com o Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tem uma discrepância muito grande. E tem muito a ver com isso, na minha opinião, porque isso seria o oposto daquilo que é o capitalismo, né? Eu acho que onde o Brasil é mais capitalista, tem mais desenvolvimento socioeconômico, tem mais qualidade de vida para as pessoas, tem menos pobreza. E aonde tem menos capitalismo, tem mais intervenção estatal em algum grau nesse sentido, aonde você tem mais problema nesse sentido, né? E aí a Pi falou, você voltou para o Espírito Santo e você comentou também que seu pai se aposentou aos 40 e poucos anos, né? Então deve ter sido deve ter tido algum impacto na família, né? Porque ali sobrou mais tempo para ele e logo depois ele foi empreender, né? Não, então, e ele se aposentou numa época não comum, né? Primeiro na idade, também não habitual entre os amigos, né?
Conta um pouco, isso teve uma influência entre você e seus irmãos? Não, na verdade, né, ele meus pais, meu pai e minha mãe, eles são muito, muito, né, hard workers, né, trabalhadores. Então, o meu pai, na verdade, ele já vinha investindo há muito tempo e meio que empreendendo, né? Então, na verdade, D+1, quando ele, como executivo, se aposentou, ele já era um empresário, empreendedor. E, na verdade, eu diria até que trabalhar para alguma coisa que talvez ele acreditasse mais, fez ele, inclusive, dobrar ou triplicar a quantidade de hora / trabalho que ele... Ele se aposentou de CEO, de executivo, né? E começou a vida de empreendedor. Começou a vida de empreendedor, entendeu? Então não chegou a ter um momento ali de reflexão, não. Na verdade, eu acho que ele traçou esse plano, né, conhecendo ele bem, lá na juventude dele. E basicamente eu vejo que ele segue isso com muita disciplina e é interessante, né? E a minha mãe, minha mãe sempre foi acadêmica, né? Ela é doutora, ela estuda muito psicologia social, educação, e foi executiva também de escolas, né, em universidades, mas ela seguiu um pouco o que a geração Baby Boomer prega, né? Trabalhou muito, quando chegou ali na fase dos 60, ela falou, não, agora eu quero aproveitar mais, né? Já o meu pai, ele é mais forte do que ele, mas também está tudo ótimo, está muito bom. Os dois estão muito bem, graças a Deus. Ótimo. E nessa época vocês voltaram então para o Espírito Santo e... Não, e aí começou, acho que ali, né? Eu voltei com 12 anos, todo ano eu ia para Vitória, com minha família toda lá. E aí, com 12 anos, eu comecei a construir a minha jornada, a minha trajetória e sempre com esse sentimento de querer desenvolver fora do eixo Rio-São Paulo, carregado ali dentro, né? Então, desde do momento que eu, vamos dizer assim, no ensino médio, saí para morar fora do Brasil, né? Eu fui para a Austrália, depois, durante a faculdade, eu morei fora algumas vezes, aí eu fui mais para a Inglaterra. Eu queria viver um pouco experiências que me mostrassem o que acho que a mentalidade capitalista e de perseguir produtividade, de realmente ter uma educação de alto nível, traz de transformação socioeconômica, né? Então, esses momentos que eu tive fora, eles foram importantes para poder trazer parâmetros primeiro. Acho que a primeira observação, né? Os países que dão certo e as pessoas que estão nesse país não tem nada diferente da gente, né? Eu acho que a gente pode lidar e tratar de igual para igual. Então, dado que isso, na minha opinião, é uma realidade, né, o que a gente precisava de fazer para transformar aqui? Isso conecta um pouco, porque eu sempre fui bastante empreendedor, né? Na faculdade eu montei já um primeiro negocinho de máquinas de café, eu e outros sócios, né? Um, inclusive, é cofundador comigo, o outro foi para a carreira acadêmica, mas também está no mercado, ele está lá na SPX. Fundei a minha primeira empresa, que depois foi comprada pela Apex, e fundei a Apex, porque um ponto que eu fui construindo ao longo dessa jornada é que quando eu fundei a Apex, em 2013, eram aqueles momentos das manifestações aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram. Com certeza lembram, né? Eu tinha 22 anos, mais ou menos. Então, como jovem, você fica imbuído de fazer alguma coisa, né? E ficava claro para mim que o lugar que eu podia contribuir não era na política. E ficava claro também para mim que, a partir daquilo que eu tive a oportunidade de aprender e de estudar e de observar no mundo, né? Apesar de eu já ter feito algumas outras coisas, né? Eu brinquei desse negocinho, mas eu tinha uma empresa muito bem sucedida de gestão de projetos, né, para construção civil. Então ela vinha crescendo bastante. Só que o que eu percebia é que era uma empresa que aproveitava uma boa oportunidade de mercado, eu tinha um sucesso financeiro por ela, mas ela não satisfazia um problema de mercado. E aí foi quando, junto com as manifestações, porque essa empresa eu tinha fundado com 21, junto com as manifestações a gente começou a entender o seguinte, como é que a gente pode, eventualmente, endereçar um problema de mercado no Brasil e o que é que a gente acha que falta diante dessas questões sociais que a gente estava vivendo.
E aí a conclusão nossa era capitalismo e mercado de capitais. E aí a gente, porque eu tô falando eu e meus cofundadores, né? Então, eram todos, a gente tem a sorte de vários de nós, a gente é amigos da faculdade? Amigos de faculdade, ou até de antes da faculdade, e que queria atacar um problema que fosse relevante. E aí Agora, a gente começou a nossa trajetória na Apex. Antes de você começar a falar Claro. sobre a Apex, eu tenho uma curiosidade, Claro. na verdade. E seu pai nunca te falou, vem trabalhar comigo, filho? Considerando, né, uma empresa Não, familiar sim. e essa... Até interessante essa sua decisão, Total. né, de seguir o caminho Total. solo. Essa pergunta é muito boa, né? Eu comecei o meu primeiro emprego, porque meu primeiro raciocínio foi qual? O meu irmão é muito mais velho que eu, né? Assim, 6 anos, para aquela época, era bastante, né? E aí ficava claro, meu irmão é um acadêmico, né? PhD em estatística, mora fora do Brasil. A gente já sabia que ele ia fazer esse tipo de trajetória. Então, a minha primeira decisão, na verdade, transitando do ensino médio para faculdade, foi, putz, então eu tenho que ir para o negócio da minha família, eu tenho que suceder, né? O meu pai. E eu comecei trabalhando lá. Mas aí tinham 2 questões, né? A primeira questão é uma questão muito boa, porque ele sempre foi um grande incentivador e um grande parceiro e apoiador meu. São 2 baixinhos italianos. Então essa é a primeira questão que hoje, com certeza, com a maturidade que eu tenho, seria muito mais tranquilo, mas quando você é alguém com muita fome e vontade de fazer e de tentar, de arriscar e de questionar status quo, não necessariamente você tem um encaixe tão bom. E é engraçado que várias vezes a gente tinha o mesmo tempo que a gente estava concordando, mas parecia que a gente estava discutindo, né? Porque aí tinha um pouco a ver com essa característica. O segundo ponto era... ele foi construindo ao longo desse período inicial, foi quando eu comecei a estudar mais filosofia. E aí tinha a ver com e aí foi uma influência muito forte do meu irmão nesse ponto, porque ele que me instigou bastante a estudar filosofia e a pensar um pouco mais sobre outros aspectos com um prisma diferente. E aí o que ficava claro para mim é que eu queria tentar fazer alguma coisa que tivesse não só uma lógica econômica, mas que tivesse, talvez até melhor usar a palavra financeira, porque econômica engloba mais variáveis, mas tivesse uma lógica mais econômica. Então, que a preocupação de ter um impacto fosse tão relevante quanto a preocupação de ter lucro, por exemplo, ou com a preocupação de ter perenidade. Então, o que eu percebia, ele tem um negócio super bem sucedido, e é um negócio que, inclusive, eu consigo participar de outras formas. Só que não satisfazia essa vontade que estava sendo construída aqui dentro, entendeu? E talvez também eu acho que uma coisa importante para mim era eu construir uma trajetória mais independente. Aí eu acho que tem a ver um pouco com algum desses aspectos que eu fui falando aqui. E não sei, assim, bom, ruim, mas foi uma coisa que acabou dando certo e... mas foi um pouco nessa linha. Quando você saiu de comum acordo. Pai, eu tô me demitindo, bem... Não só de comum acordo. O meu primeiro cliente de negócio empreendeu, essa história é muito boa, né? A tese aqui no embate foi o seguinte: quando a gente começou a ter um pouco disso, porque a minha lógica era capturar a oportunidade. Então, eu olhava onde tinha partes menos desenvolvidas dentro do negócio, e é ali que eu gostava de... Só para eles entenderem, era construção, real estate, incorporação, né? construção. Incorporação, Isso. Né? Em construção. Prédios lá em Vitória. Em Vitória. E aí, eu buscava a oportunidade onde ninguém na empresa estava querendo olhar. E eu comecei a desenvolver essas oportunidades. A principal era o pós-venda, né? Pós-venda é muito ingrato. Tive várias lições em cima disso. Porque às vezes o menor problema com o consumidor, ele te trata muito bem, porque é a casa do cara. E às vezes, muito mal, desculpa. E às vezes o maior problema, o cara te trata muito bem. Você consegue perceber essa questão do ser humano, que é uma coisa muito complexa. Então essa lição foi muito importante. Só quando eu comecei a crescer nesse aspecto,
eu lembro que eu era contratado como estagiário, porque eu tinha 19 anos, né? Então é super razoável isso. Só que eu queria ter, vamos dizer assim, uma alçada conectada com a responsabilidade que eu estava tendo. Quando a gente começou a ter um impasse nisso, eu falei, pô, então vamos formalizar uma contratação mais adequada ao que eu faço. Ele falou, pô, mas aí vai ficar mais caro, né? Será que é esse o momento mesmo e tal? E, em cima disso, eu falei, putz, então por isso que a primeira empresa foi mais oportunística. Eu falei, não, beleza, essa é a questão que você tem, então vamos fazer o seguinte. Ele acabou sendo meu primeiro cliente, então não só foi amigável, como foi um grande incentivador meu. Então eu olhei para a minha faculdade, tinha vários amigos brilhantes lá, eu estava vendo algumas questões oportunísticas que poderiam melhorar na cadeia, principalmente entre a alta gestão e a operação. Você tinha uma oportunidade de desenvolver mais um meio. E eu falava, putz, então se ficaria mais caro me contratar, por exemplo, como um seletista, porque você teria todo o grossap de impostos e etc. Opa, então vou fazer uma proposta que eles não podem recusar. Convidei um amigo, fundamos uma empresa de gerenciamento de projetos, e aí falei, como empresa vai custar tanto aqui, porque a nota fiscal é mais barato do que um seletista, e ao invés de você estar contratando uma pessoa, você vai estar contratando duas. E eu tenho um viés mais voltado para, vamos dizer assim, administração, gestão, e ele tem um viés mais voltado para contabilidade. E tinha um aspecto de integração, de medição de obra dos empreiteiros que trabalhavam lá, e integração com back-office, que era uma questão que eu via uma oportunidade, uma dor. Então, acabou que a gente, por não só sair bem amigável, como, na verdade, ele foi o primeiro contrato que eu fiz. Foi o primeiro capital seed aí do empreendedorismo. Exato. Então, pô, empreendi já com um contrato, né? Então, mas ele fez a mesma coisa na Apex e investiu na Apex, porque aí ele multiplicou o capital seed dele, né? Não, total, né? Não só, eu brinco, né? A gente tem uma história muito bonita, mas não é uma história saindo de uma necessidade, tá? Essa é a realidade. Não só ele foi incentivador, isso aqui são coisas que eu até nunca contei, né? Assim, que é até interessante, que é bem mais diferente. Quando a gente começou então, esse meu negócio de gerenciamento de projetos foi prosperando, só que eu comecei a ficar com essa questão e a gente estava naquele momento de 2013. Quando a gente resolveu empreender, um outro sócio que confundou a Apex comigo, ele já trabalhava no mercado financeiro, e ele queria, eu lembro, me captar, para cuidar do dinheiro que eu estava ganhando. Eu falei, mas isso aqui não tem tanta apelo. Vamos fazer uma coisa que talvez faça mais sentido do ponto de vista do debate filosófico que a gente está tendo. Quando a gente foi montar o nosso negócio, o nosso primeiro escritório, a nossa primeira salinha, que foi que me fez querer, falar assim, agora que a gente vai fundar a empresa, ele tinha lá uma sala que vagou, e eu fiquei sabendo. E aí, no dia seguinte, eu falei, eu tô alugando, mas eu vou ser um bom inquilino para você, mas os primeiros meses você vai ter que me aliviar, porque eu tô empreendendo um negócio novo. E ele foi super parceiro nesse primeiro momento. Então, o primeiro escritório da Apex é uma sala dele. Então, ele foi um super incentivador. E depois também, ao longo da nossa trajetória, né, olhando um pouco para nossas atividades econômicas, essa história também é legal. A primeira grande área que escalou, a gente tem 4 áreas de negócio. Então, dentro da nossa gestora de recursos, o nosso espaço, a gente investe mais em investimentos alternativos, economia real, e a principal atividade é real estate, né, mercado imobiliário. A gente investe muito no mercado imobiliário. São mais de 2 bilhões em ativos imobiliários em mercado regional brasileiro. Eu acho que isso que é bem interessante. A nossa tese era que você estava naquele momento Dilma no Brasil, e a gente tinha muita clareza que o Brasil tem muita oportunidade, mas a gente precisava de começar a olhar para o equity como a grande oportunidade no Brasil. Principalmente mercado imobiliário não é um lugar para você ficar muito rico ou ganhar muito dinheiro no investimento. Investir no mercado imobiliário é disciplina, resiliência e consistência. E, ao longo do tempo, você vai tendo uma formação patrimonial muito importante, né? Porque você tem o custo de oportunidade e mais um prêmio, e um prêmio, eu brinco, realista, né?
É uma classe de ativo que te dá muita segurança nesse sentido. Quando a gente foi vender essa ideia para o mercado, eu bati na porta de todo mundo. Sempre esse sentimento de querer ser independente, mas sempre tendo muito apoio. Eu fui apresentar para ele, aí ele falou, não, porque o modelo dele, ele investia tudo com capital próprio, né? Então, não tinha muita necessidade e ele não acessava o financiamento da produção. Então, a proposta de valor não ficava tão clara para ele. Só que quem acessava o financiamento da produção não enxergou tanto no início essa proposta de valor porque o mercado ainda estava indo bem, razoavelmente. Alguns meses depois de a gente ter rodado vários potenciais parceiros, eu voltei para ele e falei, lembra que eu vim aqui te apresentar? Se não é porque faz sentido para você, então abre um espaço no equity desse empreendimento para me ajudar, porque eu preciso provar a ideia. Aí, em 2 segundos, é para te ajudar? Tá bom. Então tá bom. Né? Eu falei, você podia ter falado isso né, lá atrás, né? E acabou sendo o primeiro case nosso de investimento em incorporação imobiliária, foi super bem sucedido. E depois desse case, a Maris que vem para o bem, né? Em crise você também tem oportunidade. Então a crise que aconteceu ali em 2015, 2016, ela acabou sendo a abertura de oportunidade para a gente, porque o crédito do mercado pelo sistema tradicional de funding, que é fazer uma produção, ele escasseou. E aí as incorporadoras locais começaram a ficar mais dispostas a escutar a nossa ideia. E aí depois que elas ficaram mais dispostas a escutar a nossa ideia, a gente acabou tendo um primeiro grande case, que era na época a maior incorporadora consultora do Espírito Santo, e pegamos numa tacada só 5 projetos deles e compramos o equity desses projetos. Foi ótimo para eles, foi ótimo para a gente, foi ótimo para os nossos investidores. E aí dali, essa parte do nosso negócio escalou. Então, eu diria que durante a minha trajetória, uma parte importante sempre tem sido o apoio do meu pai e da minha mãe também, dos meus pais em geral, né? Eles sempre foram muito incentivadores desse comportamento empreendedor, vamos dizer assim. E, Fernando, você conta que você também começou com amigos, né? Isso. Como é que foi esse processo de achar ou definir os seus parceiros? O que une vocês? Se vocês têm a mesma filosofia? Conta um pouco isso também. Não, eu acho que isso é um pouco do... Quando você empreende mais jovem, né, você não consegue enxergar tanto o obstáculo, né? Você enxerga muito mais oportunidade do que obstáculo e risco. Então, eu acho que uma coisa que a gente tinha, né, e aí a gente tinha razoavelmente uma história similar do ponto de vista desse background, era que primeiro a gente queria construir alguma coisa e que realmente fosse diferente. Então, era evitar ir para uma sucessão familiar, era evitar ir para uma multinacional, era evitar vir para São Paulo, que é uma coisa muito clara assim, para os jovens fora daqui do eixo. E a gente queria realmente fazer alguma coisa que a gente sabia que podia ter um impacto muito relevante na vida das pessoas. Esse era um ponto e um prisma. No outro, a gente sempre enxergava bastante complementariedade nas nossas habilidades, né? Então, a forma mais óbvia que a gente buscava era... Muita gente, às vezes, traz o problema antes do problema acontecer. Seja se você vai ter alguma coisa que você está fazendo com família, você está fazendo com amigos ou algo do tipo, sempre tem um desafio relacionado a isso. Mas não fazer nada, você não vai ter desafio nenhum. Então, apesar de, vamos dizer assim, pela nossa educação formal, a gente entender que em algum grau isso poderia ser um obstáculo, a gente preferia fazer algo materialmente concreto e materializar alguma coisa no mercado e depois sentir os obstáculos que teriam de a gente conviver com essa relação dúbia, né, entre você vira sócio executivo num negócio, você trabalha em conjunto, tem uma estrutura hierárquica formal e, ao mesmo tempo, ser amigo e ter essa convivência no dia a dia. Qual que eu acho que foi o segredo que a gente teve, né, nesse aspecto? Então foi um raciocínio razoavelmente simples, né? Não teve uma grande sofisticação. A gente teve várias dificuldades ao longo do processo. Eu acho que o ponto mais importante que a gente tem até hoje, né, esse núcleo presente na empresa e
em posições diferentes e continuamos muito amigos, até talvez mais amigos, porque mais tempo ainda convivendo, que a gente foi resiliente, né? Então, se tinha uma coisa que a gente sempre sabia quando a gente tinha algum problema, algum embate, era que ninguém estava fazendo nada ou tendo uma posição ou cometendo algum equívoco, porque era a essência da pessoa aquilo. E sim, provavelmente por algum motivo, falta de conhecimento técnico sobre um assunto, falta de habilidade emocional em outro assunto, um momento pessoal que está vivendo, ou algo do tipo, a gente sempre se apegou a isso aqui é a hipótese provável de a gente estar tendo algum conflito ou embate, mas a gente conhece com quem a gente está lidando. E a gente persistindo, foi perdurando, e quando atravessava o rio, depois de problemas ou crises que a gente tinha relacionado a esse tema, a gente via que a gente ficava muito mais forte. Então, esse ponto é super interessante. E quando a empresa foi ganhando corpo, tração e volume, escala, a gente buscou sempre muito o desenvolvimento formal do ponto de vista teórico-acadêmico. Então, o conhecimento técnico, ao longo do tempo, foi um pilar que foi dando muito mais sustentabilidade para essa construção. E aí eu diria que esse ponto que poderia ser um problema, eu acho que hoje é uma das grandes forças da empresa. Porque a gente percebe que a jornada, a gente está montando um negócio, eu ainda tenho muito tempo para poder trabalhar, né? Então, não é um negócio, a gente não faz um negócio para vender, é o contrário. Então, quando a gente percebe que isso é um pilar, o que acontece? Pode ser que por 1 ano, 2 anos, 3 anos, em algum motivo, alguma das pessoas chaves que a gente está conversando no âmbito dos fundadores e de serem amigos, etc., pode não estar performando ou não estar no melhor momento, mas ao longo da trajetória a gente percebe que converge. E esse é um ponto muito importante para a gente, né? A gente não tem pressa, tá? Então, tanto para poder entregar a nossa tese de desenvolver o mercado regional, né, os polos, uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, quanto também, não só em relação a esse tema, mas também aos outros da empresa, uma escolha que a gente sempre adota é a gente forma as pessoas. Então, o tempo que a gente enxerga, às vezes, que é necessário para formar as pessoas é uma restrição que a gente leva em consideração para tomar uma decisão empresarial. Né? Então, não é uma coisa feita por si só para, por exemplo, quero crescer na maior velocidade possível e depois vou listar a empresa ou vou vender para alguém ou algo do tipo. E sim, a gente tem aqui um problema que a gente é apaixonado, a gente acha que a gente conseguiu construir as condições para ter uma estrutura que permite que a gente resolva esse problema e a gente vai trabalhar nesse problema provavelmente por décadas. Então, essa é a cola que junta a gente, vamos dizer assim. Vamos contextualizar um pouco aqui, só para o nosso ouvinte aqui entender, né? A Apex, quantos sócios vocês são? Hoje, ouvindo você falar, né, da Apex, da plataforma, como ela está estruturada em societário, é uma partnership, você tem escritórios espalhados em alguns estados, o funding dela são investidores, então é como se fosse um agente autônomo, você uma gestora, né? A clientela, como é que você faz esse fomento? E até uma pergunta natural, se você vai virar banco, né? Qual é o próximo passo disso, né? Legal. E aí, você fala com muita paixão, Fernando, é nítido isso, né? Resolver problemas. Óbvio que o funding no Brasil é um desafio, é super concentrado. A gente vê casos aí como os bancos eletrônicos, Nubank, Neon, Willbank, a própria XP, que nasce aí nos últimos anos disruptando, mas ele volta concentrado de novo, né? Você vê que vários bancos saem do Brasil, né? E ficam grandes marcas, aí as 4, 5 marcas que ainda prevalecem, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, e para o nosso ouvinte aqui também, para eles entenderem, né? Você é jovem, né? 34 anos, 34 anos, então tem um caminho aí a pressa é interessante. Você fala, pô, tem bastante tempo para fazer, mas você é acelerado e começou tudo muito cedo, né? Sim. Então, queria ouvir um pouco essa... Legal. A gente, né, de uma forma mais, assim, tangível, a gente é um grupo empresarial. A gente tem uma holding,
uma SA de capital fechada, que desenvolve 4 business units, então 4 negócios, tá? Então o negócio que originou nossa empresa é a nossa gestora de recursos, que a gente desenvolve produtos para o mercado, tá? Nessa gestora, a gente basicamente atua com foco em investimentos alternativos e em 3 grandes classes de ativos de forma predominante. Real Estate, Private Equity Venture Capital e crédito privado, tá? E sempre com uma lógica de trazer a regionalização para o desenvolvimento da nossa grade de produtos. Quando desenvolve a nossa grade de produtos, a gente sempre tem 2 prismas. Ou a gente está fazendo produto para desenvolver o que a gente chama que é o passivo, que são os investidores. Então, por exemplo, para Private Venture Capital, a gente tem um fundo, que é uma estratégia de gestão integrada, que a gente compra no secundário com deságio um portfólio diversificado. Então, você investe no Private Equity com uma volatilidade menor, com uma concentração de risco menor, e isso é um produto para educar o passivo. Porque quando você vai para mercados regionais, não é tão interessante de primeira um investidor ir para um produto que tem uma concentração maior de portfólio e por isso pode ter uma volatilidade maior. Do outro lado também tem produtos que podem ser para educar o ativo. Então também usando o Private Equity Venture Capital como exemplo, a gente tem um fundo de Private Equity que compra participações societárias minoritárias relevantes em empresas de crescimento. Então a gente tem cases mais conhecidos no nosso portfólio, tipo a Wine, que foi uma empresa fundada no Espírito Santo. A gente comprou a posição do fundador, o Salume. A gente tem empresas de alto crescimento, totalmente fora da caixinha, se você não conhece, chamado, por exemplo, uma Time Now Engenharia. A empresa fatura mais de 650 milhões de reais por ano de engenharia de projetos, 2.000 colaboradores, sediada em Vitória, entre outras. E aí aqui, nosso foco é estar próximo do ativo. E entender que esses ativos, para acessar o mercado de capitais, tem uma jornada diferente, né, que a peneira é muito difícil no Brasil por causa dessa concentração. Então, o passivo aqui já está mais educado e o ativo é que a gente busca se aproximar mais e trazer ideias diferentes de mercado de capitais. Então, só para entender um pouco o que essa área faz. O nosso IB é mais super tradicional, fusões e aquisições. A gente é líder no Espírito Santo, está ficando muito relevante no Paraná. Em Santa Catarina estamos atuando um pouquinho mais. Mercado de capitais, a gente faz um trabalho muito forte de emissão de dívida a mercado para os clientes. E o trabalho de equity é muito mais voltado para atender a nossa gestora, fazendo a coordenação das nossas ofertas de produtos a mercado. Advisor é a nossa área que a gente cuida dos nossos clientes, que a gente é focado em clientes, a gente é uma empresa mais de atacado. Então, são milionários e multimilionários, né, pessoas bem-sucedidas, pessoas físicas e empresas. Né? E aí a gente traz as soluções de advisor. Aqui a gente usa... essa foi a terceira área que a gente desenvolveu. 3 instrumentos. Né? A gente tem tanto assessoria de investimentos, que seria o agente autônomo, quanto consultoria CVM, quanto gestor aqui também, né? Para fundos exclusivos e carteiras administradas. Então, a gente atende o cliente de uma forma super completa naquilo que a gente enxerga que é o que entrega mais valor para ele. Tá? E a quarta área nossa é o nosso research, que é voltado, comunicação e dados voltado para mercado regional. Né? A gente fez uma aquisição de um instituto de pesquisa há 4 anos atrás, que foi o embrião dessa área, que chama Futura, uma empresa de 30 anos. E a gente produz dados primários regionalizados, porque quando você olha, por exemplo, a persona que a gente atende, são pessoas que passaram por confisco de dinheiro, hiperinflação, crise econômica, crise política e prosperaram e criaram negócios super bem-sucedidos. Tem muita gente que já produz bem dados macroeconômicos, sobre política também, finanças públicas, sobre equities, né? Mas essa pessoa, ela quer saber qual é o tamanho do varejo no Espírito Santo, qual é o tamanho do mercado imobiliário no Paraná. E isso faz mais preço para a tomada de decisão desse participante de mercado. E a gente tem uma joint venture com uma rede de comunicação que a gente desenvolve conteúdo voltado para a regionalização, que é pautar mais a agenda do que esses mercados têm a oferecer, tanto para educar culturalmente o mercado que a gente está inserido, quanto também para propagar a mensagem que está sendo feito lá do ponto de vista nacional e internacional. Nessas 4 áreas, a gente tem um time de aproximadamente 190 pessoas, né, um pouco mais de 9,6 bilhões sob supervisão, tá?
Para a gente ir construindo essa trajetória, a empresa é controlada pelo partnership, né? E eu sou acionista de referência do partnership. E exerço o controle na empresa pelo partnership. E a gente fez algumas rodadas de investimento. Rodadas de investimento locais no começo. A última rodada que a gente fez, o próprio BTG Pactual, ele comprou uma participação minoritária relevante na nossa holding, 100% primário, né? Então, um foco em realmente capitalizar a estrutura de capital que a gente tem para poder continuar investindo nessa construção, né? A gente é uma empresa que esse ano deve atingir em torno de 95 milhões de receita, né? E é uma empresa de serviço, então é uma empresa que tem uma margem boa e capacidade de investimento. Então, por isso que a gente gosta, quando a gente busca essas sociedades, é sempre o espírito maior foi... imagina, né? Eu brinco que os sócios e investidores, né, que também a gente foi tendo ao longo da jornada, né, eu vou destacar um importante antes assim, dessa leva, né? Então, por exemplo, um dos meus investidores principais que me ajudou nessa jornada é um empresário chamado Américo Wise, lá do Grupo Wise. A Duda até do IPO, né? O pai dela. É fundamental na minha trajetória. Não foi capital. Eu brinco, ele é meu psicanalista. Tá? Todas as questões que eu enfrentei ao longo da minha jornada, eu brinco, né? Porque psicanalista, porque ele tem um curso de psicologia, filosofia e tal, ele é bem intelectual. E aí eu chegava com um problema, ele não dá a resposta, né? Mas e o que você está sentindo em relação a isso? O que você imagina? E aí você fica refletindo sobre isso. Isso é muito mais poderoso, né? Com o próprio BTG, eu acho que a grande soma que eles têm, dado que a nossa visão é se tornar um banco de investimento, né? E ser o principal banco de investimento regional do Brasil, né? A gente está dando esse passo agora, a gente vai começar o trabalho de constituir nossa DTVM, né? Então, é o primeiro passo nessa direção mais firme. O grande aprendizado que a gente tem com eles é entender essa visão de gestão de risco, resolução de problema, essa capacidade de formar times excelentes. Então, o grande ponto que me agregou, por exemplo, nessa relação é isso, tá? Okay. Porque a gente brinca, né? Como é uma sociedade com partnership razoavelmente idades similares à minha. Quantos sócios são? Na nossa partnership, a gente tem 15 sócios. E aí a gente tem camadas que a gente vem adicionando. Então agora a gente tem uma outra camada que são sócios que, vamos dizer assim, participam do capital, mas não têm poder político. E agora, quando a gente começou o movimento de expansão regional no Brasil, esse modelo, na nossa leitura, ele só vai funcionar se a gente tiver sócios locais. Que tenham, alguns querem parte do Desafio Brasil, mas outros querem parte só do Desafio Regional. Alguns agora, essa é uma coisa que a gente vem conversando, querem até participar só do desafio de uma business unit, tá? Que a gente está dando agora uma evoluída no nosso partnership. Então, por exemplo, hoje, quando a gente pega para o modelo, quando a gente foi para o Paraná e para Santa Catarina, a gente tem sócios no Paraná, tem sócios em Santa Catarina, eles são sócios do nosso negócio, e a gente vem agora, a partir daí, observando o que a gente precisa de evoluir, que a gente acha que o modelo de futuro para tentar endereçar esse modelo no Brasil, que a gente acha que dá para replicar essa estrutura que a gente tem muito parruda já em Vitória, no Espírito Santo, já muito evoluída em Londrina, no Paraná, em polos no Brasil que tenham pelo menos 150 bilhões de reais de PIB de influência. Então a gente enxerga esse modelo de partnership que você tenha pessoas que queiram ter o desafio, vamos dizer assim, Brasil, pessoas que queiram ter o desafio de cada estado ou de cada polo, e, eventualmente, pessoas que querem ficar mais travadas numa BU, numa área de negócio. E talvez uma outra pergunta, assim, para entender um pouquinho. Qual que foi o seu... quando você imaginou em expandir, né? Óbvio, vocês começaram no Espírito Santo. Como é que foi essa escolha, né? De Paraná, Londrina, Florianópolis, versus outras regiões que você olhou? Eu acho que, primeiro... tem muito a ver com o que a gente faz, né? A gente não tem pressa, mas a gente cresce realmente numa velocidade legal. Mas tem uma questão aqui. Quando a gente olha para o Brasil,
o ambiente de negócios é importante. Então, sempre quando a gente faz nosso exercício de planejamento estratégico, sempre ficou norteado que a primeira onda nossa de expansão a gente pensaria em, tirando o Rio-São Paulo, mas em Sudeste, Centro-Oeste e Sul, porque tem um ambiente de negócios já mais frutífero. Esse era um ponto. Mas ficava guardado nisso, porque a gente achava que tinha muito caldo ainda para a gente, né, trabalhar no próprio Espírito Santo. A forma de a gente ir para o Paraná e para Santa Catarina tem muito mais a ver com quem do que com o quê. Né? E aí, de novo, pelas relações que a gente tem, né, um dos nossos sócios lá, ele chama Pedro, né, ele esbarrou comigo em um evento. Ele tinha um investidor em comum que me conhecia ele, e que falava de mim para ele e dele para mim. E aí ele falou, pô, cara, eu tô com uma ideia parecida, eu também quero conversar e tal. Só que eu, cheio de questões para resolver, eu falei, cara, beleza, vamos conversar. Vamos marcar um papo. Mas, ó, eu tô no momento que eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, vamos bater um papo, mas não vamos criar muita expectativa. Quando a gente botou esse papo de pé, ele foi falando, e aí ele terminou, eu falei, cara, você tem alguma coisa gravando o que a gente faz aqui? Porque todas as coisas que eu já entrei aqui pensando numa objeção, para falar assim, não quero ter esse trabalho agora para a gente expandir, que gera outra complexidade adicional no negócio, você está quebrando as objeções porque o alinhamento filosófico está tão alto que vai ser, no mínimo, não razoável a gente explorar uma conversa. E quando a gente foi explorando a conversa, a gente conheceu os outros sócios dele, eles conheceram os nossos sócios, e a gente foi percebendo que tinha uma liga comum. Não é uma coisa simples e fácil, né? É um movimento que a gente começou em janeiro de 23, então tem 1 ano e meio mais ou menos, né? Mas a gente está percebendo que o fato de ter esse alinhamento no propósito do problema que a gente quer resolver tem sido a mola propulsora de sempre que surge um problema relacionado a você desenvolver essa relação, de desenvolver qual é o conceito, qual é o modelo de replicabilidade que a gente quer botar de pé, esse alinhamento de filosofia ele tem permitido a gente superar todos os nossos problemas relacionados a construir uma sociedade que não é uma coisa simples, né? E inclusive, quem lidera, por exemplo, esse projeto de expansão vem de lá, porque quem a gente brinca, tem que jogar o problema para ele pensar a partir do que comunga com sócios, né, do Espírito Santo, o que comunga com sócios do Paraná, também agora tem sócios de Santa Catarina, criar modelos que criem uma governança que deixe as pessoas mais alinhadas, isso não é uma coisa tão simples, então não foi uma coisa pensada, foi muito mais o quem do que o quando ou o que, entendeu? Ontem a gente teve num evento e tinha um dos fundadores de não vou nominar, mas de um expoente dessa área, e aí ele, numa das falas dele, ele coloca que a necessidade de desenvolvimento emocional dele, né? Técnico ele já tinha, né? Mas o emocional exatamente para lidar a partnership, né? Que eu acho que vai ser talvez o que você já está enfrentando e exercitando, né, Fernando? Mas pelo seu jeito italiano e pela forma e habilidades que você já tem feito, acho que vai ter bastante sucesso. Fernando, tem muita coisa aqui para falar. Eu acho que a gente deixa aqui. Talvez uma pergunta final, né? Não, antes de finalizar ainda, né, que a gente já está indo aqui, mas já vou deixar um pré-convite para uma próxima daqui um tempinho, porque aí ele já vai estar com o banco feito, com a DTVM feita, já vai estar com, né, em vários estados aí já com um projeto mais isso daqui a 1 ano, né? Não vai demorar muito não, né? Não, mas vai lá, Yapim. Não, só acho que, né, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Mas conta um pouquinho o que você almeja, né? Os seus próximos... Seus sonhos, seus próximos 5, 10 anos. E especialmente no que tange essa questão da regionalização que você tanto falou, né? Eu acho que... e o que diferencia, né? Vamos dizer, uma asset ou um provedor de serviço, né? Estou brincando, mas assim, fora do eixo São Paulo, Rio, para alguém que... Talvez as empresas que estão fora desse eixo também acessam, né? São Paulo e Rio. Quer dizer, como é que você acha que você Perfeito.
se diferenciar daqui para frente, indo lá? Começando pela segunda pergunta, eu acho que o principal ponto de diferenciação está na sua visão sobre risco. Né? Então, eu brinco, né? Quando você tem uma concentração muito grande de banqueiro, o que acaba acontecendo? Né? Você tem um monte de oportunidades sendo originadas no Brasil o tempo todo. De investir em equity, de investir em dívida, de desenvolver produto, de um cliente você pode assessorar, qualquer oportunidade relacionada à atividade de banco de investimento. E aí tem um funil de oportunidade. Né? Não sei quais carnes são, né, a ordem delas, se fosse do topo da menos melhor até a melhor, o que eu acho que a melhor deve ser o Wagyu. Né? Eu brinco que o banqueiro concentrado, por exemplo, aqui em São Paulo, ele só vai pegar a oportunidade que foi o Wagyu. Por quê? Tem tanta oferta sendo gerada que ele pode fazer esse filtro de peneira e pegar essa oportunidade, e faz sentido fazer isso. Eu não discordo. Eu acho que faz sentido fazer isso. Só que, por quê? A estrutura de custos aqui está adequada para isso, e você tem, obviamente, aquilo que você tem mais certeza com a disponibilidade de informação que você tem. Só que quando você está na ponta e você vai analisar, por exemplo, um projeto, uma empresa, uma dívida, qualquer coisa que você possa analisar, você tem um conjunto de informações disponíveis maior. Por exemplo, você vai analisar um case, eu gosto de usar muito um exemplo de um modelo que vem crescendo muito no Brasil, que é o cooperativismo. Né? Quando você olha o quanto que o cooperativismo vem crescendo, por exemplo, na oferta de crédito e as taxas de inadimplência que eles têm, e depois você vai olhar o processo de concessão deles, tem muito mais a ver com quem do que com o quê. O que é super importante, mas faz um background check de verdade, do tipo, putz, esse cara aqui ele tem um potencial, é uma pessoa séria, talvez ainda não esteja tão robusto e preparado, mas é uma pessoa que tem potencial. Né? Tem uma visão de risco, que eu brinco, mais similar ao mercado maduro do que uma visão de risco quando você tem uma estrutura oligopolizada. Então, o grande diferencial que a gente tem a gente se aproxima do mercado, produz informação e dados sobre ele, entende quais são os aspectos macroeconômicos a um âmbito regional e depois microeconômico, ponto 1. E ponto 2, a gente tem uma penetração, né, regional de conhecer o ambiente. Então, a gente consegue distinguir mais o risco no joio do trigo. E aí, aquilo que às vezes não era uma oportunidade, vira uma oportunidade, ponto 1. E o ponto 2, que conclui esse aspecto, estar em mercado regional, a gente é muito mais competitivo em custo. Né? As remunerações dos profissionais e, obviamente, o custo de vida deles também, né? Então está relacionado a isso, é muito mais atrativo do que você ter profissionais contratados aqui em São Paulo. Né? Que é mais ou menos quando terceirizam software ou por programação, né? Contratam um brasileiro porque a mão de obra estaria mais barata nesse aspecto. Você tem ainda uma oportunidade muito grande, porque essas pessoas todas são as mesmas que são importadas para cá, para São Paulo, para trabalhar. São formados em engenharia nas melhores escolas de engenharia, nas melhores escolas de negócio, de direito, desses locais, que poderiam trabalhar, inclusive, em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que esse é o ponto 1, né, desse aspecto. O ponto 2, eu acho... Desculpa, dessa pergunta que você fez. Sobre a outra pergunta, a gente estava falando antes aqui, né, da constelação lá, porque minha pergunta foi essa na constelação. Né? Eu queria saber assim, o que era meu motor de motivação. Né? Mas eu acho, assim, por exemplo, por que a gente gosta de falar bastante mais de mercado regional até do que da empresa? Porque esse é um problema para todo mundo resolver. Não é um problema só para a nossa empresa resolver. Né? A gente acha que tem oportunidade para várias pessoas empreenderem com essa visão, com essa lógica. Tem muito espaço de mercado ainda e é um desafio importante para a gente endereçar como país. E é a iniciativa privada que tem que fazer isso. O que eu vejo dentro desse ambiente o meu desejo é estar sendo capaz de continuar liderando esse processo. Então,
enquanto eu acreditar que isso é um problema. Então eu não tento colocar um horizonte temporal nisso, até porque eu acho que é um problema que, se eu colocar um horizonte temporal, talvez eu me frustre. Né? Não sei se é um problema que consigo endereçar enquanto eu estiver, inclusive, na minha vida aqui na Terra. Né? Acredito firmemente que sim, mas se eu falasse qualquer coisa aqui, seria especulação. Não tem nenhum argumento técnico-científico que consegue corroborar com uma fala dessa. Então, como é uma coisa que a minha motivação é o problema, é a minha paixão, né, o que eu tenho vontade de continuar servindo, eu acho que é muito mais assim, eu quero continuar tentando evoluir como indivíduo o tempo todo para estar fazendo aquilo que eu gosto e tentando ser parte de liderar essa solução de problema de mercado que a gente falou aqui ao longo do podcast. Então, não é tão, talvez, cara crachá, né, vamos dizer assim, né, vou fazer tal coisa, mas é o que realmente é, né, assim, que eu não tento colocar... essas perguntas estão muito mais, talvez, no meu âmbito pessoal de eu e minha esposa planejando ter filho, do que no âmbito profissional empresarial. Muito Mas legal. muito bom. Olha, eu adoraria continuar aqui, né, Yapim? A gente está chegando nos nossos finalmente. E o Fernando, ele é um um income no IPO, né? Ele chegou agora em janeiro, né? Que você comentou para a gente. Vai começar fórum ainda, né? Então, geralmente a gente fala um pouco o que representa o IPO, mas você tem um curto espaço de tempo aí que você está no IPO, mas eu perguntar o que te motivou a entrar no IPO, o que você espera, né? E o que você conhece da organização e almeja da organização, né? Legal. Quando eu fiz lá o UPM Harvard, né, primeiro eu convivi com vários YPOers, né? Então, isso já deu para entender, vamos dizer assim, qual era o cohort, né? Qual era o grupo. Só que acesso à educação formal é uma coisa que você consegue ter. E pelos desafios que eu vi vivenciando, eu sentia falta de um ambiente mais seguro, acho que essa é a palavra correta, para eu dividir questões minhas, medos, dores, algumas coisas que eu venho tendo mais dificuldade, por exemplo, de construir um equilíbrio, que são coisas que até para os teus amigos, né, que você cresceu e que você está ali o tempo todo, pelo hábito que foi construído a relação, não é uma coisa que é tão óbvia e tão simples de falar. E quando eu fui né, sendo provocado, quem me provocou muito para o IPO foi o Lauro Madeira, né, lá de Vitória também, o que me atraía era um pouco essa oportunidade de se trocar com pessoas num ambiente que você podia confiar e que você poderia falar um pouco mais sobre os seus fracassos, medos e principalmente esse aspecto, eu acho que é mais difícil de refletir, que você está com um problema, principalmente quando eu falo pessoal, familiar ou algo do tipo, que é uma coisa que você está muito envolvido, né? Mesmo empresarial, se você, né, você fundou algo do tipo, você tem um vínculo emocional, mas no familiar, no pessoal, são coisas que, por exemplo, me tiram mais do eixo. E é muito difícil dividir. Então, o que me atraiu no IPO era quando eu vi que era um ambiente que tinha um método, que você tinha um fórum, um grupo que você pudesse confidencializar e falar sobre isso. E minimamente te ajudar a processar, para você pode até não voltar para o eixo, mas pelo menos um pouquinho você se estabilizar, eu já via valor. Tenho certeza que você vai aproveitar muito o IPO nesse sentido, né? Eu acho que os ganhos que a gente tem de experiência de vida, de exemplo e de vivência, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um capítulo que chama Gold, um dos maiores do mundo hoje, né? Tá com 304 membros, né, Yapim? E ali você tem 50, eu brinco, né? Hoje a gente dividiu um pouquinho, dividiu em termos só para a gente ter mais eficiência na convivência, 50 a mais, 60 a mais e 70 a mais. Então, você tem muito knowledge, muita experiência de vida, muita vivência para aprender com os ganhos, acertos, erros
né? E aí você se torna mais sábio, né? Não inteligente, né? Mais sábio, né? Então, eu faço votos e tenho certeza que você vai encontrar na organização um campo fértil, amplo, de crescimento pessoal, familiar, na sua convivência com a esposa, com os filhos, quando vierem, assim, desejo, se for o desejo de vocês, né? E no crescimento da sua empresa, dos seus negócios. Então, isso acontece nós somos testemunhas disso, acontece conosco, né, Yapim, e com muitos outros colegas, né? Então, muito grato. E a gente tem um costume de presentear, Fernando, os nossos entrevistados aqui. Eu acho que esse você vai gostar pela atividade que você tem. A Lei de Potência é um livro do Sebastian Malab. Ele conta a história do capital de risco dos Estados Unidos, do Venture Capital, lá dos anos 60, na HP, dos traidores. Aí depois conta aqui histórias da Apple, fantásticas, assim, da Tricom e vários outros. Então, espero que você goste, que você tenha um prazer. Muito obrigado, gente. Foi um prazer muito enorme para mim tê-lo aqui conosco, Fernando, e acho que sim. Haverá muitos capítulos. Haverá, né, um jovem IPO recém-chegado, e é isso que a gente quer mais na organização, né, Yapim? Com certeza. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado vocês pela oportunidade e pela essa disponibilidade de a gente ter uma troca e até escutar um pouco do que eu tive de trajetória. Muito obrigado, gente. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.